Ok, está gravando. Então, pessoal, hoje nós vamos ver né, um tópico aí que é a continuidade da condução, né, transferência de calor por condução, que é a condução em superfícies estendidas, certo? Então, deixa eu compartilhar a minha tela. Uhum. Ok, acho que vocês estão vendo aí, né? Beleza. Estão vendo meus slides aí, né? Condução de calor em superfícies estendidas, correto? Muito bem. Então, temos a introdução, né? O termo superfície estendida é comumente usado para descrever um caso especial importante envolvendo a transferência de calor por condução no interior de um sólido e a transferência de calor por convecção, ou radiação também, nas fronteiras do sólido. Até agora consideramos transferência de calor nas fronteiras de um sólido na mesma direção da transferência de calor por condução em seu interior. De modo distinto, em uma superfície estendida, a direção da transferência de calor nas fronteiras é perpendicular à direção principal da transferência de calor no interior do sólido. Né? Então a gente sempre estava vendo duas, na verdade só vimos duas situações, né, até agora, de condução, que era em condução em parede plana, né? Ou seja, o fluxo de calor dentro do sólido estava numa direção e o calor atravessava as fronteiras, né, tanto de um lado como do outro da parede, atravessava a fronteira no mesmo sentido, né, do fluxo de calor dentro do sólido. Isso que nós vimos tanto na situação da parede plana, como na situação dos sistemas radiais, né? Então, no sistema radial também, né? Apesar de que, né, havia um aumento da área na medida que o raio crescia, mas a direção do fluxo de calor, né, que atravessava a fronteira, é a mesma direção do calor dentro do sólido, ok? Já que nas superfícies estendidas, isso muda, né? O que está dizendo ali a introdução do texto, né? Que esse desenho aqui ele exemplifica bem, né? Então nós temos aí duas paredes aí, né? Que estão conectadas por um bastão aí, por uma parede intermediária, um bastão pode ser, né? Então, o fluxo de calor vai da região 1 até a região 2, né? A região 1 que tem a temperatura T1, a região 2 que tem a temperatura T2, então, portanto, o fluxo de calor vai da região de maior para menor temperatura, certo? Então, tem esse sentido desse fluxo dentro do sólido, só que as fronteiras laterais, né, através das fronteiras laterais desse sólido, desse bastão aí, está perdendo calor, né? Calor está atravessando essa fronteira, né? Então esse calor ele sai, né? A direção desse calor que sai por convecção é numa direção perpendicular, né? Ao fluxo de calor dentro do sólido, né? Ok? Então isso modifica um pouco as análises, certo? Mas por que vamos ver essa situação? Porque as superfícies estendidas, elas são muito utilizadas na indústria, né? Equipamentos que são utilizados para troca de calor, né? Resfriamento de fluidos, aquecimento, sistemas de refrigeração, tudo isso daí, em geral, são usados em superfícies estendidas, né? Para maximizar a transferência de calor do fluido que está na parte interior dessa tubulação, no caso, né, ou de uma carcaça também, né, pode ser uma carcaça do motor,
Então, essas superfícies estendidas maximizam a transferência de calor entre essa carcaça, né, e o ar ambiente, né, esse fluido que está interagindo com essa superfície estendida. Aqui, ó, nesse segundo slide, nós temos aqui algumas figuras aí representativas, né? Então vamos ler ali, ó. Embora existam muitas situações diferentes que envolvam tais efeitos combinados, condução, convecção, a aplicação mais frequente é aquela na qual uma superfície estendida é usada especificamente para aumentar a taxa de transferência de calor entre um sólido e um fluido adjacente. Tal superfície estendida é chamada de aleta, certo? Então aqui, pessoal, nós já começamos, definimos aqui, né, entendendo o que é uma aleta. Então é justamente isso, a aleta, essa superfície estendida, né, que faz com que aumente a área do sólido, certo? Então veja aqui, ó, nessa primeira figura bem à esquerda, nós temos uma parede lisa, certo? Então veja que a transferência de calor, né, que a gente já conhece aquele modelinho ali, né, que é H vezes a área, vezes a temperatura da superfície, menos o T infinito, certo? Então essa áreazinha ali é relacionada a essa área plana aqui, certo? Só que veja que se a gente aumentar a área, aumenta o fluxo de calor, aumenta a taxa de transferência de calor. Então, é interessante que a gente consiga aumentar, né? Veja que é um recurso de engenharia para aumentar a taxa de transferência de calor. Seria possível mexer no H, de fato, né? Mas então a gente teria que mexer nas condições do escoamento, né? Onde nem sempre isso é possível, ou seja tecnicamente ou até economicamente, né? Também a diferença de temperatura seria outra forma de tentar maximizar essa transferência de calor, mas muitas vezes, por questões operacionais, não tem como mexer nessas temperaturas, né? Então, a área, né, mexer na área de troca de calor é um importante recurso aí que ajuda a promover a maximização, né, da taxa de transferência de calor. Então, essa figura segunda aqui, né, é o que está mostrando isso, né? É possível implementar essa superfície estendida, né? Então, que é chamado de aleta, certo? Isto é uma aleta, né? É a extensão de uma superfície com o intuito de aumentar a taxa de transferência de calor, certo? É comum escutar por aí, pessoal, o pessoal falar, chamar pá de uma hélice ou de alguma coisa assim de aleta, né? Aerofólio, que a gente chama um aerofólio de aleta, mas isso é errado, né? A rigor, uma aleta é uma superfície estendida com o intuito ou com o objetivo de aumentar a transferência de calor, certo? Isso é uma aleta. Ou seja, ela tem um fim, uma aplicação térmica, certo? E não fluidodinâmica, certo? Um aerofólio, por exemplo, ele tem um objetivo aerodinâmico, certo? Que é promover uma força, né? Uma força de sustentação, uma força de aumentar a normal contra o solo do veículo, né? Então, que é diferente de aleta, tá? Então, mas é comum o pessoal chamar de forma errada, né? Um aerofólio de uma aleta, enquanto que não é. Certo? Muito bem. Uma coisa importante aqui também, pessoal, que é importante ficar gravado aí, né? Que veja que nessa superfície estendida aqui, ó, vai ter um H também relacionado, né? Esse escoamento aqui, ó, que tem essas flechinhas aqui, vão estar passando sobre essa superfície estendida, certo? E, de modo geral, então, o que a gente sempre considera que o H de convecção sobre essa superfície estendida é igual ao H de convecção que houvesse quando a superfície não tem as aletas, né? Não tem superfície estendida. Tá? Para título de simplificação, sempre se considera que esse H aqui em cima das aletas é igual a esse H aqui, né?
certo? Quando a gente tem esse escoamento paralelo aqui, tá? Beleza? Muito bem. Então, isso aqui é meio que um zoom, né, nessa superfície estendida, mas de forma geral, as aletas elas vão estar sendo aplicadas, né, de forma associada, que nem tem essas figuras aqui do lado direito, né? Então, isso aqui é muito comum, né? Ter esse feixe de tubulações aqui. Em cima da superfície dos tubos, nós temos aletas aqui, ó, aletas anulares aqui, né? Certo? E também aqui temos esse feixe de tubos achatados aqui, né? Que atravessam uma série de placas, né? De chapas metálicas aqui. E essas chapas metálicas acabam também atuando como aletas, né? Como superfícies estendidas da superfície de base, né? Então, a parede da tubulação é essa superfície de base, ok? Professor, E, uma pergunta ali, oi, pode falar. só para entender, a parte da terceira figura ali, que seriam as Uhum. aletas, são a superfície helicoidal ali, né? Isso, Ah, tá. exatamente. Beleza. Isso, é isso aí. Então, a gente tem o tubo ali, né, certo? Veja que tem uma flecha que está entrando no tubo, né, nos tubos. Quer dizer que tem algum escoamento de um fluido que vai trocar calor, certo? Então, veja que lá dentro do tubo vai ter a temperatura do fluido, vai ter o H interno de convecção e vai ter a temperatura da parede, certo? Então, e a gente vai ver que a temperatura da parede do tubo é um parâmetro bastante importante para nós aí, para fazer as análises. Então, esses anéis ali que estão em cima do tubo, esses anéis é que são as superfícies estendidas, né? Então, veja que transversalmente tem essas flechas apontando para baixo que representam o ar, né? O ar ou outro gás aí que está interagindo com essa superfície estendida, certo? Ô, professor, Oi, sim. isso seria mais ou menos a estrutura de um aquecedor elétrico, não seria? Ou, no caso, um a óleo, né? Nesse caso, como está passando o fluido Isso, dentro, um aquecedor a óleo isso. seria mais ou menos essa estrutura. Isso, exatamente. Assim, ó, então, assim, ó, a aplicação das superfícies estendidas, a mais comum são os trocadores de calor, certo? Que a gente vai ver, vai ter um capítulo exclusivo sobre trocadores de calor, né, nesse nosso curso aí. O ano que vem a gente vai ver isso. Mas, assim, ó, os trocadores de calor, eles podem ser usados para diversos tipos de pares de fluidos. Esse par de fluido pode ser água, ar, por exemplo, o radiador do carro, né? Inclusive é mais parecido com essa figura bem à direita, ali, bem do canto, né? Pode ser água, ar, pode ser óleo, ar. Então também, né? Temos aí alguns motores, alguns dispositivos que é preciso resfriar o óleo, né? É comum em plantas industriais, né? Você ter mancais de lubrificação, né? Onde, devido ao atrito interno do próprio óleo, ele aquece. Então, é preciso um pequeno radiador de calor para resfriar esse óleo. Então, outra que é parecido com um radiador de carro, só que no caso é aplicado para óleo, né? Então, um par de óleo-ar pode ter par água quente, vapor do lado de fora. Muitas vezes essa superfície estendida aí do lado de fora, quem está interagindo com ela não é ar, mas é vapor, né? Pode ser um vapor superaquecido, pode ser gases de combustão dentro de uma caldeira de geração de vapor, é isso que acontece, né? Lá na parte mais superior, no final da caldeira, os gases quentes de combustão, eles atravessam superfícies estendidas, né? Feixes de tubos com superfícies estendidas, e transfere calor para dentro desses tubos, onde lá dentro passa vapor e superaquece esse vapor, né? Para depois esse vapor ser encaminhado lá para a turbina a vapor, né? Que mais? Tem aquecimento de óleo, né? Talvez esse exemplo que o Guilherme está citando ali, que é comum também na indústria, você ter dentro esse feixe de tubos, né? Com superfícies estendidas, dentro do tubo está passando o óleo e na parte externa, né, interagindo com a superfície estendida, tem também gases de combustão, gases quentes, né,
Então, são aquecedores de óleo, né? Óleo quente é usado para um monte de tipo de processos aí na indústria, certo? Então, inclusive, tem no mercado para vender aquecedores de óleo, né? Acho que é talvez isso que o Guilherme está se referindo. Tem aquecedores de óleo que são a partir de energia elétrica e tem também aquecedores de óleo que usam gases de combustão, né? Outros usam vapor. Então, na verdade, o que tem disponível naquela planta industrial, né, disponível de fonte de calor, pode ser usado para aquecer esse óleo de processo aí, né? Certo? Então, as aplicações, pessoal, dessas superfícies estendidas são muitas, muitas, né? Cooler de computador, né? Sistemas eletrônicos, né? Na própria indústria tem um monte de... Tu pegar parte elétrica, de painéis elétricos e eletrônicos, né? Tudo aquilo ali tem muitos dispositivos, tem aquele bloco de aletas, né? Que é parafusado, colado na parte de trás desses painéis, inversores de frequência, painéis elétricos, transformadores, né? Tudo isso aí tem superfícies estendidas, né? Que para ajudar a promover a retirada do calor desses circuitos eletrônicos, né? Que mais? Carcaça de motores, né? Então, todo mundo sabe, né? Motores elétricos aí tem aquela carcaça de ferro fundido ou de alumínio fundido, às vezes também, que tem aquelas tirinhas, aquelas raiazinhas laterais no motor, né? E se vocês observarem, vocês já viram isso, mas numa extremidade do motor elétrico, ele tem uma tampa ali, e que ela é vazada, né? Certo? E aí lá dentro tem um ventilador, né? De pás retas, né? E aí o próprio eixo do motor induz aquele ventilador, o rotor ventilador, aquela carcaça direciona o ar para em cima das aletas, né? Então é uma forma de resfriar a carcaça de motores elétricos também, né? Talvez seja... Oi? Só uma coisa que eu não entendi. Ah. Ali na descrição diz que a aleta ela serve para aumentar a taxa de transferência de calor entre um sólido e um fluido adjacente. E no exemplo que o senhor deu das aletas de um transformador, no caso, o óleo quente vai estar passando por elas, pelo circuito ali das aletas, só que na real ela vai trocar calor com o ar, né? A ventilação forçada. Só que aí a gente analisa a troca óleo-metal e ar-metal, seria isso? É que assim, ó, os transformadores, que o transformador ele tem diferentes modelos de transformadores, né? Mas, por exemplo, alguns transformadores, talvez os menorzinhos, assim, né, que eu já vi, a carcaça do transformador, às vezes, ele pode demandar uma pequena área de extensão para troca de calor. Então, em algumas situações, né, essa carcaça é parecida com a carcaça do motor elétrico. É bem simples, né? Mas já outros transformadores, talvez o que mais a gente vê por aí, até alguns pendurados em poste aí, são transformadores que têm um circuito de óleo interno, certo? E aí, aquele circuito de óleo, lá dentro, ele tira calor das bobinas lá, né? Inclusive é por um sistema de circulação natural, né? E depois, na parte de fora, ele tem uma série de umas placas, né? Que, na verdade, atuam como dutos chatos, né? E esse óleo passa por ali, e na parte externa desses dutos chatos, você tem a troca de calor. Mas também, né, eu já vi algumas outras situações onde esses tubos, da parte de fora, onde o óleo passa, né, esses tubos, eles têm aletas longitudinais, no sentido do eixo do tubo, né, certo? Então, é nesse sentido que eu me referi, né, dos transformadores, porque, então, assim, existe aquela pá que eu falei, aquele tubo chato, aquilo ali é um trocador de calor, né, porque dentro tem um fluido e fora tem outro, mas ainda assim tem outros modelos que aquela parte externa ainda tem aletas ainda, né, de fato.
certo? Então tem diferentes modelos aí, né? Se pesquisar na internet ali, a gente vai ver muitos modelos diferentes de transformadores, né? Inclusive, são projetos bem interessantes de transformadores, né? Existem tantos com circulação, ventilação natural, né? Com convecção natural da parte externa, ou com convecção forçada também, né? É comum, não é muito comum, mas talvez mais em subestações, né? Tem alguns transformadores que tem um ventilador lá que está soprando ar em cima de um feixe de tubos chatos ali, né? E dentro daqueles tubos chatos passa óleo ali, mas então tem que forçar o ar, né? Então tem diferentes situações, né? Ok? Muito bem, vamos em frente. Tipos de aletas, né? Então, veja aí, ó, nós temos aleta plana de seção transversal uniforme, aleta plana com seção transversal não uniforme, aleta anular, então esse no formato de anéis, né, seria a aleta anular, e o puntiforme, né, que são pinos ou conezinhos, né, então são pontuais em cima da superfície, certo? Aqui, pessoal, no nosso curso, nós vamos nos limitar a ver as aletas de seção uniforme, certo? Por questão né, até do tempo também, e nessa questão que a gente está na aula online, aí, então, para facilitar, a gente vai ver só o modelamento das aletas de seção uniforme, certo? Mas, né, um dia, se vocês precisarem, o modelamento das aletas de seção não uniforme está no livro, aí é só pesquisar. Né? Ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos ver agora como é que o modelamento, né? Como é que a gente modela matematicamente como é que é o funcionamento de uma aleta, certo? Porque, no fim das contas, é isso que a gente quer saber, né? Nós queremos lá chegar e colocar superfícies estendidas em cima de uma superfície de base, né, para aumentar a área de transferência de calor, mas a pergunta que fica então como que eu consigo avaliar o quão benéfico é aquela superfície estendida? E até, né, e ainda, né, inclusive, como que eu posso otimizar, né? Como que eu posso otimizar? Porque se eu não souber como modelar isso, eu posso colocar uma aleta de menos, e aí eu não tenho o efeito que eu gostaria. Ou eu posso colocar aleta de mais, né? Porque também a gente vai ver que no caso de aletas, a gente não é quanto maior, melhor. Né? Existe um comprimento ótimo de aleta, que além daquele comprimento, ela é aleta morta. Né? Então você vai gastar dinheiro à toa ali, né? Certo? Então, a questão da otimização, né, ou seja, um projeto de superfície estendida, a gente precisa de modelamento para poder otimizar esse projeto aí, né? Certo? Muito bem. Então, a situação mais simples aqui para a gente começar a entender é essa aqui, né, que o livro traz, que é uma aleta puntiforme aqui, né? Inclusive, ela tem uma seção não uniforme. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Não. Inclusive, ela tem uma seção não uniforme, né? Ok? Então, veja, ó, dessa aleta puntiforme, foi recortado uma bolachinha ali, né? Uma seção, um trechinho dela que parece uma moeda, uma bolacha ali. E em cima dessa bolachinha da aleta é feito um balanço de energia, certo? Dá uma olhada já. Então é feito um balanço de energia. Olha só. Então, primeira coisa, veja que a aleta ela parte da base, certo? Então quer dizer que a base é que vai transferir calor para a aleta. Então por isso que ali, ó, claro, no caso se a base está numa temperatura maior do que o fluido adjacente, né? Se for o inverso, então o fluido vai transferir calor para a base. Mas a análise é a mesma.
a análise não faz, né? Mas tomemos a situação onde a base está numa temperatura maior do que o fluido adjacente e, portanto, a transferência de calor se dá da base para dentro do pino, dentro da letra. Então, nós temos aquela flechinha que indica o QX ali, ó, o fluxo de calor que está entrando na bolachinha, certo? Então, veja, numa letra, o calor que entra nessa bolachinha, que é por condução, ele vai sair do outro lado do pino aqui, né? Essa flecha que está saindo aqui da bolachinha, e vai perder calor também pelas laterais. Só que na lateral, então, há aquele fluxo de calor perpendicular que a gente falou no início, né? Que é a perda por convecção. Então, fazendo um balanço de calor aqui, um balanço de energia, resulta nessa equação aqui embaixo, ó, né, que mostra aí, ó, que o QX, né, o fluxo de calor que entra, né, na bolachinha é igual a QX mais DX, que é o fluxo de calor que sai do outro lado, mais o dQ por convecção, né, diferencial de perda de calor por convecção. Certo? Então, entendido, né? Então, até aqui eu acho que está tranquilo, né? Certo? Esse QX mais DX, né? Então, é com relação a essa espessura da bolachinha, né? Porque lá dentro da aleta o fluxo de calor varia, ele varia a cada posição, né? Ao longo de X vai variando, é diferente esse fluxo de calor, né? Porque ele vai perdendo um pouco pelas laterais, certo? Então, existe um diferencial, né, uma queda nesse fluxo de calor ao longo do X do eixo da aleta, certo? Então, agora vamos tentar modelar cada um desses termos aqui, ó, dessa equação aqui de baixo, desse balancinho de energia. Então, olha, ó, o primeiro QX, ó, como é que a gente modela o QX? Bom, pela lei de Fourier, né? Aplicamos diretamente a lei de Fourier. Tudo isso está acontecendo dentro do sólido, né? Então a condição de calor, né, dentro do sólido é modelado pela lei de Fourier, então aplicamos ali diretamente. Esse fluxo de calor que está saindo da bolachinha por condução também, né? Então ele é modelado aqui como um QX mais dQ dx vezes dx, né? Então isso já tem, né, tem entendimento que dQ dx é a queda, né, a variação do fluxo de calor ao longo de x, e vezes dx. Né? Então, essa derivada dQ dx vezes dx, nós teríamos o incremento, né, o incremento de variação do fluxo de calor somado ao calor que entra, certo? Então, por isso que o Qx mais dx é igual a Qx mais dQ dx vezes dx. Certo? Desenvolvendo, então, né, pegando esse modelo de QX mais DX, desenvolvendo ele, a gente joga aqui para dentro de novo a lei de Fourier. Né? Então, aqui, ó, esse QX é a própria lei de Fourier, está aqui, ó, certo? E agora nós jogamos aqui dentro dessa derivada, aqui, ó, substituindo o QX, de novo, a lei de Fourier. Então, derivando a lei de Fourier, né, em relação a x, ele resulta nessa expressão aqui, ó, né, menos k ddx, né, a derivada de área transversal, esse TR, área transversal, que multiplica dt dx e multiplicado por dx, certo? E o modelamento aqui, ó, da convecção, né, do diferencial de perda de calor por convecção pela lateral, que é o H de convecção, vezes o diferencial de área, DAS. Esse AS é a área de superfície, né? É a superfície externa da aleta. Então, como nós estamos analisando aqui uma bolachinha de espessura dx, quer dizer que a área lateral, né, a área superficial dessa bolachinha é DAS, certo? A área superficial. E vezes temperatura da aleta menos o T infinito, né? Então, a temperatura, como é uma propriedade intensiva, ela independe da questão da dimensão. Certo? Então, aqui, ó, veja que o que nós fizemos até aqui foi modelar, né? Modelar cada um dos termos desse balanço de energia em cima daquela bolachinha ali, ó. Certo?
Muito bem, agora nós vamos montar a equação com todas as substituições aí, ó. Então, substituindo aqueles termos, né, nessa equação aqui de baixo, né, do balanço de energia, vai resultar nisso daqui, ó, né? Fazendo as devidas cortes né, e simplificações ali, vai resultar nessa equação aqui, ó, pessoal, né? Onde a derivada em relação a x, né, e o argumento aqui dentro é a área transversal dt dx menos h sobre k das dx vezes a diferença de temperatura igual a zero, certo? Então é isso, né? Eu não coloquei tudo aqui, mas a gente substituindo todos esses termos dentro desse balanço de energia, fazendo as devidas algebrismo, né, vai resultar nesta expressão aqui, certo? Muito bem, só que veja o seguinte, ó, o que tem aqui dentro? Dentro deste argumento aqui, ó, nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia, lembra lá do cálculo? Né? Nós temos essa derivada em relação a x, só que dentro aqui, ó, tem duas variáveis que estão multiplicando, né? Então nós vamos aplicar a regra da cadeia, certo? Então, aplicamos dA dx vezes dt dx mais d de dt dx sobre dx multiplicado vezes o ATR, vezes a área, certo? Então, aplicando a regra da cadeia aqui nessa derivada, resulta nesses dois termos aqui, ó, certo? Isso aqui é o resultado. Só que daí o que o autor fez? Ele pegou ainda e dividiu todo mundo por ATR, pela área transversal. Então, por isso que esse primeiro termo ficou simplesmente a derivada segunda, né? Temperatura em relação a x, e esse termo aqui ficou dividido pela área transversal, certo? E daí apareceu aqui também, nesse outro termo aqui, também apareceu aqui embaixo a área transversal, que dividiu todo mundo pela área transversal, certo? Então, desenvolvendo essa derivada aqui pela regra da cadeia, resulta nessa equação diferencial aí, ó. Certo, pessoal? Então, é isso, essa equação é justamente isso, é a equação diferencial que modela a distribuição de temperatura dentro de uma aleta, né, de seção variável. Né? Veja, uma aleta de seção variável. E veja que aqui dentro, pessoal, tem duas áreas envolvidas, né? Que é a área transversal, certo? Ou seja, essa área aqui, nessa área da frente aqui, que é uma área que varia com x, né? Estamos falando aqui de uma aleta de seção transversal não uniforme, quer dizer que ela varia, essa área transversal varia ao longo do eixo x. Por isso que esse ATR, nesse caso, ele não é constante. Tá? Inclusive tem o DATR dx, que é o que está dizendo justamente que essa área varia ao longo de x. E temos aí essa outra área AS, que é a área transversal, que é a área relacionada à perda de calor por convecção, certo? Então, a área transversal está relacionada à condução dentro da letra, e a área AS, superficial, é a área relacionada à perda de calor por convecção, ok? Então, essa equação diferencial que modela a distribuição de temperatura ao longo da aleta. Beleza? Muito bem. Só que, então agora vamos mais à frente. Só que, como eu falei para vocês, nós vamos nos ater às aletas, ao caso das aletas de seção transversal uniforme. O que quer dizer isso? Seção transversal uniforme. Quer dizer que a área de seção transversal da aleta não varia com x, ela é constante, certo? Muito bem. E aí o que implica isso? Bom, ele facilita a nossa vida em termos de modelagem. Se a área é seção uniforme, quer dizer que dATR dx é zero, né? Então, ou seja, essa derivada aqui é igual a zero, certo? Então, quer dizer que se essa derivada aqui é zero, todo esse termo aqui desaparece. Todo esse termo aqui desaparece. Certo? E aí simplifica a nossa vida, a gente fica feliz, certo? Porque ela resolve bastante problema.
Muito bem, então está dizendo aqui, ó, dATR dx igual a zero, né? E DAS dx é o próprio perímetro, certo? É o próprio perímetro, certo? Por quê? Porque a área superficial, aquela área lateral superficial, é igual ao perímetro vezes x, certo? Lembrando aí do cilindro, né? Qual que é a área superficial do cilindro? É a circunferência do cilindro vezes o comprimento do cilindro, certo? Então, por isso que é o perímetro, circunferência é o perímetro, né? No caso do cilindro aí, a circunferência é o perímetro, certo? E x é o comprimento. Agora, só que a derivada, né? Então, dA, né? Então, no caso ali, como a letra tem seção transversal uniforme, quer dizer que o perímetro é uniforme também, ou seja, o perímetro é uma constante, né? Por isso que, então, derivando DAS, né, a diferencial lá do outro lado é só o dx, e o perímetro não, certo? Portanto, dA dx é igual ao próprio perímetro, certo? Muito bem. Então, dadas essas duas, estabelecidas essas duas derivadas aí, né, dATR dx igual a zero e DAS dx igual ao perímetro, a nossa equação diferencial que modela a distribuição de temperatura da aleta, né, de seção uniforme, ele fica igual a essa equação aqui de baixo. Ó. Veja que ela já ficou bem mais simplificada, né? E aí veja que esse termo aqui, ó, esse HP sobre KATR, isso aqui é uma constante. Ao longo de toda a aleta, isso aqui é uma constante. O H não muda, a condutividade do material não muda, perímetro ao longo de X não muda, a área transversal ao longo de X também não muda. Então, tudo isso daqui é uma constante. Ok? E veja que isso tudo isso aqui vale tanto para uma aleta de seção transversal retangular, como para uma aleta de seção transversal circular. Certo? Então, inclusive, está ali, né? O perímetro dessa aleta retangular é duas vezes a largura mais duas vezes a espessura dela, né? E o perímetro da seção transversal da aleta circular é o próprio πd, que é a circunferência. Beleza? Ok? Então, simplificado que ficou a equação diferencial, vamos dar um passo à frente. Muito bem, então agora nós temos aí uma equação diferencial. Só que agora, então, vamos resolver esta equação diferencial. Porque, veja, o que nós estamos interessados? Resolvendo essa equação diferencial, nós vamos ter a equação da distribuição de temperatura, né, resolvendo essa equação diferencial. Só que uma vez que nós tenhamos em mãos a equação da distribuição de temperatura, nós podemos derivar essa equação, né, de dt dx, né? dt dx, quando a gente fala dt dx, a gente já lembra logo de Fourier, né? Fourier. E lá de Fourier, ou seja, o que o Fourier nos permite? Que com o dt dx em mãos, multiplicando vezes a condutividade do material, nós temos o fluxo de calor, certo? Então, uma vez que nós resolvamos essa equação diferencial, e obtenhamos a equação da distribuição de temperatura, nós podemos, então, calcular o fluxo de calor. Certo? E aí, ou seja, nós podemos otimizar, né, projetar de forma otimizada a nossa superfície estendida. Muito bem, então agora vamos ver como é que resolve essa equação diferencial. Veja que nós temos aí, ó, essa derivada segunda de temperatura em relação a x, e a temperatura delta ali, né? Essa temperatura da aleta menos T infinito. Veja que esse T aqui, ó, é um T de x, né? É um T de x, que esse T, essa temperatura varia, ela varia ao longo de x, certo? A gente vai ver o seguinte, ó. Sempre vamos considerar o seguinte, que veja que vamos observar o sistema de coordenadas aqui, ó, sistema de coordenadas da aleta.
sempre é colocado ali, ó, que o eixo X, né, na direção longitudinal da letra, e o zero do eixo X é a base da letra, certo? É a base da letra. Então, e a base da letra sempre vai ter uma temperatura de base, em geral, conhecida. Em geral, é sempre conhecida a temperatura da base da letra, certo? Então, se ao longo da letra, né, ele está perdendo calor por convecção pelas laterais, isso indica que a temperatura ao longo da letra vai diminuir, né, até chegar, se a letra for suficientemente longa, né, a temperatura dentro da letra vai diminuindo até que a temperatura fique igual à temperatura do fluido adjacente, certo? Portanto, a temperatura sempre vai variar da base até, né, ao longo de X, ao longo do comprimento da letra. Ok? Por isso essa temperatura é a variável incógnita aí, né? Só que aqui ela está sempre em relação ao delta, né? Sempre a temperatura da letra menos o T infinito, que também, em geral, é constante, né? O T infinito é um parâmetro constante. Só que, então, para resolver essa equação diferencial, que envolve esse delta de temperatura, o pessoal usa um artifício ali, ó, né? Diz que esse delta de temperatura, o T de x menos T infinito, é um θ. É um θ de x, né? Então, esse delta se transformou nesse parâmetro único aí, que é o θ, certo? E a gente viu ali já que o HP sobre KA é uma constante, certo? Então, ali foi colocado que é igual a m ao quadrado, né? Por que m ao quadrado? Porque lá do cálculo já foi visto que existe esse modelo de equação diferencial, né? Onde existe uma solução já conhecida, né? Só que para poder usar esta equação, essa solução da equação diferencial que já é conhecida, essa constante que acompanha o segundo termo da equação diferencial, ele tem que estar elevado ao quadrado, simplesmente por isso, só por uma conveniência de cálculo, uma conveniência matemática, esse M2 está ao quadrado, né? Certo? Para no final das contas, aqui, ó, nessa equação aqui, ó, na equação solução da equação diferencial, esse expoente ali ser o m, né? Então, para ele ficar m bonitinho ali, para não ficar uma raiz quadrada de m, para ficar mais elegante, mais conveniente, esse m aqui em cima, né, ele é m ao quadrado, certo? Então, aqui, ó, né, nós não vamos aqui ficar aplicando as regras de cálculo para a solução de equação diferencial. Isso aqui é uma equação diferencial já, né, de segunda ordem, aí, que já é conhecida, né? Com a sua solução, e a sua solução está aqui embaixo, certo? Ou seja, a distribuição de temperatura, esse θx, é igual a constante C1, que multiplica o neperiano elevado a mx, mais C2, que multiplica o neperiano elevado a menos mx, certo? O que falta agora, pessoal? Nós temos aí a solução da equação diferencial, é uma equação de segunda ordem, por isso apareceram duas constantes, C1 e C2. E como é que nós vamos determinar estas constantes? Bom, vocês também já sabem disso, que nós precisamos de duas condições de contorno, certo? Duas condições de contorno. Muito bem. Quais são essas condições de contorno? Uma condição de contorno é a temperatura da base. Como eu falei, em geral, sempre vai ser temperatura, ou seja, em x igual a 0, θ é igual a θb. Né? Ou seja, em x igual a 0, que é a base da letra, a temperatura é igual a Tb, que é a temperatura de base. Certo? E a outra, né? Então veja que nós temos, tudo está, né, a equação diferencial em relação a x, né? Que é o eixo coordenado aí, é o x. Então, uma condição de contorno está em x igual a 0, e a outra condição do contorno está em x igual a L, ou seja, então as condições de contorno são referentes às duas extremidades da letra. Uma extremidade da letra é a base, né, que é Tb, temperatura Tb,
E a outra extremidade, aí tem diferentes situações, que nós vamos ver agora, né? Certo? Então, na extremidade oposta, na ponta da aleta, nós podemos ter pelo menos 4 situações distintas, né? Podemos ter temperatura prescrita na ponta da aleta, podemos ter uma aleta adiabática, né, onde o fluxo de calor é igual a 0 na ponta da aleta, podemos ter uma convecção, né, um H definido ali, uma perda por convecção, e a quarta situação, quarta possibilidade de condição de contorno na ponta da aleta é que esta aleta é infinita, né? Ela tem um comprimento infinito. E no comprimento infinito, vamos ver quem chegou aqui. E no comprimento infinito, o que acontece? Como eu falei para vocês, se a aleta é muito longa, a temperatura da aleta muito longe, no infinito, a temperatura vai ser igual ao T, o próprio T infinito, a temperatura do fluido adjacente, certo? Então, essas são as 4 possibilidades, né, de condições de contorno na extremidade da ponta da aleta, certo? Na extremidade da base da aleta, a temperatura é TB, certo? Muito bem. Então, pessoal, o que trouxemos aqui, ó? O livro já traz para a gente tudo isso resolvido, pronto já. Tem essa tabela aí, ó, tabela 3.4 do livro, que nos dá a distribuição de temperaturas e perda de calor em aletas de seção transversal uniforme, né? Então, veja que aqui, ó, nós temos os 4 casos, tá? Veja que os 4 casos são em relação, dizem respeito à condição de contorno em X igual a L. Como eu falei para vocês, olha, ó, transferência de calor por convecção, né? Ou seja, o que é essa igualdade aqui, ó, pessoal? Veja que do lado direito da igualdade aqui, ó, tem menos K de θ dx, ou seja, é Fourier. É a transferência de calor do lado, na ponta da aleta, só que do lado de dentro, do lado do sólido, né? E do outro lado, né, na interface de fora da ponta da aleta, temos H vezes θ, né, que é, então, a convecção. A outra possibilidade, como eu falei, é a ponta ser adiabática, né, troca de calor igual a 0. Então, aqui, ó, dθ dx, que é a lei de Fourier do lado de dentro, né, do sólido, é igual a 0, né? Fluxo de calor igual a 0. Temperatura prescrita ou especificada na ponta da aleta, né? Então, de alguma forma, é possível manter constante, né? Dependendo da situação, é mantido constante a temperatura na ponta da aleta. E a última situação, possibilidade, é a aleta infinita, certo? Onde então o θ, né? O θ é 0, porque se a temperatura da aleta é igual à temperatura do fluido adjacente, T infinito, então quer dizer que o θ, o delta, é 0, certo? E aqui, então, já temos a equação, ó, θ, né? Θ de x, certo? Já pronto aqui, né? Inclusive, ele traz θ de x sobre θb, né? Ou seja, já está, inclusive, adimensionalizado, né? Está aqui adimensionalizado a equação, certo? Então, já temos aqui as 4 soluções desta equação diferencial conforme as 4 condições de contorno, certo? Muito bem, então temos aqui, né, nessa coluna do meio, a distribuição de temperatura, θ de x, e como a gente já sabe, né, se a gente derivar, né, o θ em relação a x, dθ dx, e multiplicar pelo K, pela condutividade do material da aleta, nós temos o quê? Isso é a lei de Fourier, né? dθ dx vezes K, nós temos o fluxo de calor. Então, portanto, aí a terceira coluna é isso que ela nos traz, né? O fluxo de calor, que é A, e é isso, é a aplicação da lei de Fourier em cima, dentro da aleta ali, né? Certo? Então, essa tabela aí já condensa, né? Já nos traz de forma compacta as 4 soluções para a distribuição de temperatura e fluxo de calor
de uma aleta de seção transversal uniforme, conforme as 4 condições de contorno em uma extremidade da aleta, né, x igual a L. Porque em x igual a 0, a gente já falou, a condição de contorno é sempre a mesma, que é o θB. Certo? Muito bem. Bom, aqui embaixo também ele já traz ali, né, só uma colinha aqui, né, para a gente lembrar o que quer dizer m ao quadrado e o que quer dizer esse m maiúsculo, certo? Muito bem. Pessoal, dúvida até aí? Tudo certo aí? Pessoal, veja que é bastante lógico todo o desenvolvimento, né? Só que o problema é que ele é muito detalhe, é muita informação. Então, por isso, com o tempo, vocês podem começar a confundir alguma coisa. Por isso, é importante sempre dar uma revisada lá no livro, né? E fazer os exercícios para acompanhar isso aí e não perder o fio da meada, né? Ok? Muito bem. Mas veja, as soluções estão todas prontas ali, né? Então vamos ver um exemplo. Professor, só uma dúvida antes do exemplo. O senhor comentou sobre a otimização das aletas, porque chega um momento que determinado tamanho dela não vai ser mais útil para a construção para estar dissipando ajudando na troca de calor, né? Eu não entendi direito como calcular esse máximo dela, sabe? Tornar ela ótima. Eu poderia só dar uma explicada por cima de novo? Tá. É porque assim, ó, é que daí a gente tem que fazer a conta inversa, né? Só isso. Porque aqui, ó, todo esse desenvolvimento que nós vimos aqui, ó, que para modelar, nós estamos assumindo um L conhecido, um L que já foi dado, vamos supor, certo? Então, em cima desse L, né, do x igual a L, que é conhecido, né, então a gente pode avaliar qual é a distribuição de temperatura e o comprimento da letra, certo? E o fluxo de calor da letra. Mas vamos supor assim que, então, eu quero, na questão da otimização, eu quero ter um fluxo de calor determinado, né? Eu quero projetar a letra em função do fluxo de calor que eu preciso dissipar. Tá entendendo? Então, no caso do projeto da letra, nesse caso, o meu dado de entrada é o fluxo de calor, certo? Por exemplo, vamos pegar aí um chip. Vamos imaginar, a gente tem um chipzinho de computador, um quadradinho ali, uma pastilhazinha, que ele tem um processamento e ele dissipa, sei lá, 2 watts de potência, certo? Então, a ideia é essa. Só que você fez a conta lá desse areazinha desse quadradinho, não tem um quadradinho aqui, aqui, ó. Eu tenho uma borracha aqui, ó. Isso aqui é um chip do computador. Ele tem essa areazinha aqui, ó, certo? Ele tem essa areazinha aqui, ó, certo? Então ele dissipa lá dentro 2 watts de potência elétrica, certo? Só que você fez a conta que o ar que está aqui em cima, passando aqui, tem, sei lá, 20 graus Celsius, tem um H de convecção, e você calculou H vezes ΔT vezes a área, né? E viu que essa areazinha não é suficiente para manter a temperatura desse processador em, por exemplo, 70 graus Celsius. Certo? Ele está numa temperatura maior, ele está em 100 e poucos graus. Isso quer dizer que essa área não é suficiente, né? Não é suficiente para dissipar os 2 watts de potência. Então, o que tu pode fazer? Tu pode colocar uma aleta aqui, ó. Pode colar aqui uma aleta, certo? Que eu não tenho outra coisa aqui. Tudo bem, pode ser, imagina que isso aqui é uma aleta, né? Esse lápis aqui, ó, certo? Imagina que ele pega toda a superfície. Ou mesmo, só disso aqui mesmo, né? Certo? Então, a pergunta é, qual deve ser, né, dado um determinado diâmetro, qual deve ser o comprimento dessa aleta para que eu consiga dissipar os 2 watts? Entendeu?
Então, isso é uma otimização, isso é um projeto de uma aleta, certo? Você tem... Obrigado. Era só essa questão mesmo. Eu achei que fiquei um pouquinho perdido nessa parte, mas deu, obrigado. É isso aí. Então, assim, ó, você tem 2 watts para dissipar, você tem lá pela especificação do fabricante do chip que ele tem que operar no máximo em 70 watts, 70 graus Celsius, certo? Então, tu pode considerar isso, que a temperatura do chip, que é TB, temperatura da base, é de 70 graus Celsius, certo? Então, tu considera a temperatura da base 70 graus Celsius, o T infinito 20, vamos supor, o fluxo de calor que tu tem que arrancar dessa base aqui é 2 watts. Então, a pergunta é, qual é o comprimento da letra? Ou até o diâmetro. Tu poderia ficar brincando com diâmetro e comprimento da letra, certo? De seção uniforme. E aí tu vai usar esse modelamento aí e aí você vai saber qual que é a área mínima para você, e portanto comprimento mínimo, para você conseguir arrancar 2 watts daquela base ali, certo? Então isso seria um projeto de aleta, por exemplo, certo? Mas nós vamos ver o seguinte, que na maioria das situações nós não temos uma aleta só, nós temos um monte, que né, a gente viu naqueles tubos ali, né? Uma família de aletas, né? Mas tudo bem, nós vamos ver agora, aqui, depois do exemplo, a questão da eficiência, né? Isso é um outro parâmetro para a gente saber também se a aleta é boa ou não é, certo? Porque, veja, no sentido de você conseguir arrancar o 2 watts daquele chip, você pode, de um determinado comprimento para frente, tudo vai conseguir arrancar o 2 watts, né? Mas o que, que é bom? O que, que é uma boa aleta, né? É uma aleta mais curta, é uma mais longa, certo? Então, nós vamos ver daqui a pouco a definição ali de efetividade e eficiência da letra, certo? Tudo isso vai acabar culminando aí na questão do projeto, né? Muito bem. Então, vamos ver esse exemplo aí, ó, 3.9 do livro. Um bastão longo com 5 milímetros de diâmetro tem uma de suas extremidades mantida a 100 graus, conforme esse desenho ali, né? A superfície do bastão está exposta ao ar ambiente a 25 graus Celsius, com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 100 watts por metro quadrado Kelvin. Determine as distribuições de temperatura ao longo de bastões construído em cobre puro, liga de alumínio e aço inoxidável. Quais são as respectivas perdas de calor nos bastões? Estime o comprimento que devem ter os bastões para que a hipótese de comprimento infinito forneça uma estimativa precisa para a perda de calor, certo? Então, aí foi dito, né? Então, vamos projetar a letra infinita. Qual é porque, veja, o termo infinito não quer dizer que sempre vai ser infinito, de fato, né? Mas o que é infinito nesse caso? Infinito é quando a temperatura da aleta chegou próxima ou quase igual à temperatura do fluido adjacente. E isso acontece num comprimento finito, certo? Mas, idealmente, né, é como se fosse uma aleta infinita, né? Muito bem. Então, algumas considerações. Então, aqui estamos sempre assumindo isso aqui, né, pessoal? Que o processo de transferência de calor está se dando em regime permanente, ou regime estacionário. É uma condução de calor unidimensional ao longo do bastão. Propriedades são constantes, troca radiante com a vizinhança é desprezível, coeficiente de transferência de calor é uniforme, e o bastão com comprimento infinito. E aqui algumas propriedades, né? Então, foi dado ali a temperatura média, né? Veja que, a rigor, a gente já viu lá em termodinâmica, nas propriedades das substâncias, que a condutividade térmica, ela varia com a temperatura. A rigor, ela varia, certo? Então, num caso de um problema desse, onde a temperatura varia ao longo da aleta, qual temperatura nós vamos admitir para buscar lá a condutividade do material?
em geral é feita uma média, né? Então você pega aí a temperatura do T infinito, do ar adjacente, da temperatura da base, faz a média, e aí você vai lá nas tabelas de propriedades buscar a condutividade conforme aquela temperatura média, né? Então aqui embaixo ele trouxe a condutividade para os 3 materiais que ele pediu ali, né? Para o cobre, para o alumínio e para o aço inoxidável, certo? Muito bem. Então, pessoal, como eu falei, já está pronto, né? A solução da equação diferencial, portanto, a distribuição de temperatura e o fluxo de calor está pronto na tabela 3.4, certo? Ele falou ali que era para considerar o caso da aleta infinita, né? Então, nós vamos... aqui está, né, as equações que representam a solução do caso da aleta com a extremidade infinita. E como eu falei ali, né, a aleta infinita é uma idealização, né, porque a temperatura da aleta lá na ponta, na extremidade, ficou igual à temperatura do fluido adjacente. Veja que aqui, ó, se a gente considerar uma aleta de 300 milímetros, os 3 materiais podem ser considerados como uma aleta infinita, certo? Veja que, olha aqui, ó, o caso do aço, ó, o aço inoxidável. Olha, 75, ali, ó, com 75 milímetros já é aleta infinita. Já é uma aleta infinita para o caso do aço. Né? Para o caso do alumínio, ele vai ser infinita lá com 200 milímetros, e para o caso do cobre, só lá com 300 milímetros é que vai ser uma aleta infinita. Entendeu? Viram, pessoal? Olha só, esse diagrama é interessante para a gente entender um pouco mais da física, né, da transferência de calor dentro da aleta. Lembre que a resistência térmica de condução, ela está relacionada à condutividade, né? Quanto maior a condutividade, menor a resistência térmica, certo? Então, por exemplo, ó, a gente está vendo o caso do aço inoxidável, né? Ele tem uma condutividade bem menor que o do cobre e alumínio. Olha ali, ó. A do aço inoxidável é 14 watts por metro Kelvin. O do cobre é 398, é quase 400 watts por metro Kelvin. E o do alumínio é 180, né? Certo? Então veja que o do aço é muito menor do que o alumínio, né? E bem menor que o do alumínio e do cobre. Então, se a condutividade dele é menor, quer dizer que a resistência térmica é maior, né? Então, por isso que aqui, ó, a onda de calor, né? Vamos tentar enxergar assim, a onda de calor, ela não vai muito longe, no caso do aço inoxidável, porque a resistência térmica dele é grande. Então, a onda de calor anda um pouco dentro do aço inoxidável e ele acaba, né? E depois ele já perde calor por convecção pela extremidade, certo? E já baixa a temperatura. Estão percebendo isso? É porque daí ele perde, né? E como a resistência de condução é alta, ele não consegue penetrar muito dentro da aleta, né, no sólido. E ao mesmo tempo ele está perdendo calor pela superfície externa, né? Então, rapidamente ele baixa a temperatura e fica parecido com a temperatura do fluido adjacente. Já no caso do cobre, não. Como a resistência térmica de condução é pequena, a onda de calor consegue penetrar mais para dentro do pino, para dentro da aleta, né? Estão entendendo isso? Por isso que ele ficou mais longo. Apesar de que existe a perda pela convecção nas laterais, mas ele permite, né, a resistência dele é menor de condução. Então ele permite que a onda de calor avance mais lá para dentro, né? Por isso que a temperatura sobe mais, né, a distribuição de temperatura é mais suave aqui, ó. Ele vai mais lá para dentro, né? Ele vai mais longe, né, vamos dizer assim. A distribuição de temperatura vai mais longe lá dentro da letra, no caso do cobre.
Entenderam isso, pessoal? Então, esses diagramas aqui é importante para a gente entender a física, né, da condução de calor dentro de uma aleta, né? Certo? Muito bem. Bom, é isso. Né? Basicamente é isso. Esse modelamento aqui nos permitiu fazer, né, desenvolver essas curvas aqui da distribuição de temperatura. Beleza até aí? Tudo certo? Compreenderam, enxergaram por que o aço inoxidável ele cai abruptamente, né? A derivada dTdx aqui, ela é mais inclinada, mais abrupta, né? No caso do cobre, a derivada dTdx ela é mais suave aqui, né? Por que isso? Por causa da condutividade, né? Certo? Muito bem. Agora vamos falar do desempenho das aletas. Isso não chegou ninguém aqui, né? Não. Beleza. Vamos falar do desempenho da letra. E aí tem duas formas, né? Dois parâmetros para a gente avaliar para falar do desempenho da letra. Um deles é a efetividade, que é esse epsilon, né? Esse E meio estranho ali é o epsilon, que é a letra grega, né? Epsilon. Epsilon da letra, que é a efetividade. É definido como a razão entre a taxa de transferência de calor na letra, que é o QA, e a taxa de transferência de calor que existiria sem a presença da letra. Então veja que aqui embaixo ó, é um fluxo de calor também. Ó. H de convecção vezes a área transversal da base da letra, né? Área transversal da base da letra, né? Vezes TB, θB, que é a temperatura da base menos o T infinito, certo? Então, isso aí vai resultar no fluxo de calor da base da letra se não tivesse a letra. Sem a letra. Só dessa areazinha aqui, ó. Certo? Então, a gente espera o quê? Que o fluxo de calor QA da letra sempre vai ser maior do que esse fluxo de calor desse denominador aqui. Certo? Porque o denominador é a perda de calor só da área da base sem a letra. E aí eu boto a letra, eu aumento a área, então vai sair mais calor, né? Então veja que a efetividade é sempre um valor maior do que 1. Sempre maior do que 1, certo? E aqui, ó, de modo geral, somente justifica-se a aplicação de uma letra se a efetividade for maior que 2, né? Ou seja, se for menor do que 2, não compensa, né? Então, o ganho de transferência de calor é muito pequeno, né? Então, de forma geral, aí, o pessoal usa que se ela é maior que 2, a efetividade, então já vale a pena, ter uma letra aí, né? Certo? Então, me parece assim, que a efetividade, ela nos fala do requisito mínimo para ter uma letra, né? Então, a partir de efetividade igual a 2, maior que 2, abaixo disso não vale a pena ter a letra. Muito bem. Aí entra a questão financeira, né, pessoal? Custo-benefício, né? Então, na prática, aí, o pessoal da indústria percebeu isso, né? Que a efetividade abaixo de 2, o custo-benefício não vale a pena, né? Muito bem. Entendido aí? Então, agora nós vamos ver outro parâmetro de desempenho, que é a eficiência, e que é importante entender a diferença dos dois. É comum o pessoal confundir, mas são parâmetros distintos. Eles dizem coisas diferentes, né? Então, aqui, ó, eficiência da letra, que é o eta, né? Essa letra grega que parece um N, muita gente gosta de chamar de N, mas não é N, é um eta. Né? O eta é a eficiência da letra. Né? Porque o que é eficiência, né, pessoal? Eficiência muitas vezes, eu sempre falo, né, a eficiência, de modo geral, é o que eu uso dividido pelo que eu gasto. Né? Isso é uma forma de enxergar a eficiência. Mas eficiência também pode ser enxergada como a comparação do desempenho de um dispositivo real com o desempenho de um dispositivo ideal. Lembra lá de termodinâmica?
que a gente calculava a eficiência do motor térmico ideal, né, que inclusive só dependia das temperaturas, né, da reservatório quente e frio. Lembra disso? Então, aquele ETA, né, que também era um ETA, a eficiência do motor térmico ideal é igual a 1 menos temperatura fria menos temperatura quente, do reservatório quente e frio, né? Ou seja, é uma idealização. Então, nesse caso aqui, essa eficiência da letra também. Nós vamos comparar o fluxo de calor real da aleta com o fluxo de calor da aleta ideal, certo? Por isso que é o QA dividido por Qmax, né? Então, QA é a transferência de calor da aleta real e Qmax é a transferência de calor da aleta ideal. E o que é uma aleta ideal? Uma aleta ideal, que não existe, é uma aleta que tem a condutividade térmica infinita, certo? E o que quer dizer isso? É que uma aleta com a condutividade térmica infinita, a temperatura de toda a aleta é igual à temperatura da base, certo? Então é isso que... Só que tem um errinho aqui, ó. É isso que está dizendo essa equação aqui, ó. Que o Qmax, o que é Qmax? É H vezes a área, só que essa área é a área superficial. Tá errado aqui, tá? É um erro do livro lá. É uma área, não é transversal, não, é área superficial, tá? Depois eu tenho que corrigir ele. Então, é H vezes a área superficial da aleta vezes θB. Ou seja, está admitindo que toda a aleta está na temperatura da base, né? Só que isso só seria possível se a condutividade térmica do material da aleta fosse uma condutividade infinita. Isso não existe, portanto, é uma aleta ideal, certo? Então, isso quer dizer eficiência, né? A eficiência da aleta é a comparação da eficiência real com a eficiência da aleta ideal, né? Com o desempenho da aleta ideal, né? Portanto, a eficiência é um valor que varia, é um parâmetro cujo valor varia entre 0 e 1, né? Nunca vai chegar a 1, né? Claro, nunca vai chegar a 1. Sempre abaixo de 1, certo? E também não é 0 também, né? Certo? Então é isso, tá? Eficiência. Então, entenderam a diferença entre efetividade e eficiência? Efetividade, então, é a razão entre a transferência de calor da aleta dividido pela transferência de calor só da base da aleta, da área da base sem a aleta, né? Então, um valor sempre maior do que 1 é a efetividade. E a eficiência da aleta é sempre um valor menor do que 1, né? Porque ele compara o desempenho da aleta real com o desempenho da aleta ideal. Entendido aí? Muito bem. Então, veja assim, pessoal, que o Qmax, ele é fácil de calcular. Então, do dia que a gente vai tirar o Qmax? Calculando, é fácil. É só pegar o H de convecção, a área total da superfície da aleta e a temperatura da base, né? E o delta da temperatura da base. E é fácil de calcular o Qmax, certo? Então, aí teria que se calcular ou estimar o Q real, para a gente ter uma ideia da eficiência da letra. Certo? Muito bem. Então, uma vez que entendemos o desempenho de uma aleta individualmente, vamos falar de superfícies aletadas. Então, que é o caso mais comum, né? O que mais tem por aí são superfícies aletadas, né? Superfícies com famílias de aletas, né? Com muitas aletas, né? Com fileiras de aletas, né? E aí tem os dois casos, né? Superfícies com aletas retangulares e tubulações com aletas
radiais, né, com aleta, ou aletas anulares, né, no formato anular. Então veja que agora, pessoal, a gente vai falar desse eta zero. Esse eta zero está falando da eficiência de toda a superfície aletada, de toda a superfície. Mas o conceito é o mesmo, né? O conceito é o mesmo. Então, qual é o conceito da eficiência de uma superfície aletada? É a razão entre o fluxo de calor total, real, né, dividido pelo fluxo de calor máximo ou ideal daquela superfície. Certo? Então, o que é importante agora a gente entender aqui, pessoal, é o que é a área. O que vai definir a diferença entre uma aleta e uma superfície aletada, a única diferença é a área. É a única diferença. O H e o θ, né, o θB ou o θ, é a mesma ideia, não muda a análise. Tá? Então, a única diferença entre uma aleta única e uma superfície aletada é como que nós vamos tratar a área. Como é que nós vamos modelar a área. Né? Então, o que está aqui embaixo. Ó, o que é a área total? A área total de uma superfície aletada é esse AB, que é a área da base, mais a área da aleta individualmente, vezes N. Esse N é o número de aletas. Então, uma determinada superfície aletada vai ter um determinado número de aletas. Né? Então, eu calculo a área da aleta individual, multiplico por N, que é o número de aletas, mais a área da base. O que é a área da base? É toda essa área aqui, ó, onde não tem aleta. Né? Ou seja, eu tenho que descontar a aleta, tenho que descontar a área da base da aleta. Certo? Então é isso. Na verdade, é só ter cuidado para como fazer a continha de forma correta. Né? A área total de superfície aletada é toda a área que não tem aleta, né? Descontando a área da aleta, da base da aleta, mais a área de todas as aletas, né? Ok? Então, assim, idealmente não é muito difícil de entender, né? O que é a área total de uma superfície aletada. Certo? Muito bem. E agora, então, desenvolvendo melhor, né? Então, uma vez que entendemos o que é a área da aleta, vamos tentar modelar aqui o que é esse fluxo de calor total. Né? Fluxo de calor total. Então, se a gente... Vamos entender que esse monte de letra aqui, né? Vamos pegar primeiro esse último termo aqui, ó. O último termo é H, né? Que é a convecção, vezes a área da base, vezes o θ da base, né? Como eu falei. Então, é a área de toda a base, né? Que não tem, onde não tem a letra. E essa outra parte aqui, ó. Veja que é H de convecção vezes a área de uma aleta vezes o θB, né? Veja, está baseado no θB aqui, né? Temperatura da base vezes, né? Porque a temperatura da base é fácil de determinar, certo? Então a gente pegou uma aleta, né? H vezes a área da aleta vezes temperatura da base da aleta, só que a transferência de calor real tem que multiplicar pela eficiência de uma aleta, da aleta individual, certo? Então, esse eta, né, que é a eficiência da aleta vezes H vezes A vezes θB, é a transferência de calor vezes de uma aleta, e aí agora vezes N, que é o número de aletas, né, que é o número de aletas. Só voltando aqui para ficar claro, pessoal, olha só. Esse QA aqui, ó, que é a transferência de calor real de uma aleta. Como é que a gente pode calcular isso aqui, ó? Se a gente conhecer qual que é a eficiência de uma aleta, né, conhecendo a eficiência da aleta, a gente multiplica aqui, ó, essa eficiência pelo H, pela área da aleta, área superficial, esse TR aqui está errado, que eu já falei para você, depois eu tenho que corrigir, certo? Vezes a temperatura da base, né? Então, eu não me preocupo, né? Se eu usar essa formulazinha aqui, ó, que envolve a eficiência da aleta,
eu não tenho que me preocupar com a distribuição de temperatura ao longo da aleta. Eu considero a temperatura da base, né? H vezes área superficial, vezes θB, que é a temperatura da base, vezes a eficiência da aleta. Né? Então, a eficiência da aleta que já vai me trazer para a realidade. Né? Então, eu consigo determinar o fluxo de calor de uma aleta, né? Me baseando pela temperatura da base e a eficiência de uma aleta individualmente. Certo? Muito bem. Porque, assim, pessoal, em geral, é comum que o fabricante de equipamentos, né, que tem superfícies aletadas, ele deve ter testado em laboratório e aí ele calculou, né? Ele calculou o fluxo de calor que sai real da aleta, então ele calcula a eficiência da aleta. Então, um valor, né, um cálculo aí tem que ser, muitas vezes, até experimental, né? Ok? Para definir a eficiência da aleta. Mas a questão é essa, se você conhecer a eficiência da aleta, então você consegue determinar qual é a taxa de transferência de calor real de uma aleta. E aí, para uma superfície de aletas, é só a gente aplicar essa equaçãozinha aqui, né? Se a gente olhar com atenção, ela é relativamente fácil de entender, né? Muito bem, e essa parte de baixo aqui é simplesmente um algebrismo, né? Só uma manipulação das variáveis para tentar deixar a equação um pouco mais elegante, né? A equação mais elegante. Então, no fim das contas, aqui, ó, a eficiência de uma superfície aletada é igual a 1 menos a área de uma aleta, vezes o número de aleta, dividido pela área total, lembrando que essa área total inclui a base, a superfície de base, né, que não tem aleta, certo? Então, isso aqui multiplicado por 1 menos a eficiência de uma aleta, certo? Então, veja, pessoal, se a gente conhecer a eficiência de uma aleta, é relativamente fácil determinar a eficiência de toda uma superfície aletada, né? Só toda a questão é como a gente modelar as áreas, né? Então, tem que tomar cuidado com a questão de como calcular essas áreas aí, né? Ok? Mais aqui. Aqui, ó, resistência térmica, né? Então, também, nós podemos entender a superfície aletada conforme aquele modelo térmico equivalente, né? Então, veja que, olha só, o que está acontecendo aqui, ó? Nós temos aqui uma superfície, né, de base e temos o fluido adjacente, a temperatura T infinito. E a base tem a temperatura TB, certo? Veja que o fluxo de calor, ele pode sair da superfície por dois caminhos, né? Por dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? O fluxo de calor pode sair pela aleta, né? Vai entrar na aleta e depois ela sai lá para o fluido, ou ela pode sair também pela base, né? Pela área de base, onde não tem aleta. Portanto, a área de base que não tem aleta e as aletas constituem duas resistências em paralelo, duas resistências térmicas em paralelo, certo? Então veja que aqui, ó, essa resistência aqui de cima é justamente a modelamento da aleta, né? Da soma das aletas, inclusive, né? Então aqui, ó, H vezes a área de uma aleta vezes a eficiência de uma aleta vezes N, o número de aletas, né? Então, tudo isso aqui, sobre isso, né? O inverso disso aqui, porque lembrando aqui, né, que a resistência térmica é igual a 1 sobre HA e agora mais a eficiência, né? E essa resistência de baixo, ele é relativo a área que não tem aleta, né? Olha ali, ó, a área total menos a área da aleta vezes N, né? Então, ou seja, é a área de base que não tem aleta, né? Vezes o H e o inverso disso, certo? Então, isso aqui é as duas resistências
térmicas em paralelo, né, que representam a aleta e a área de base. E aí, claro, se a gente fazer a soma de resistências em paralelo, né, que é o inverso da soma dos inversos, nós vamos ter uma única resistência equivalente, né, que aí vai resultar nesse movimento. Pessoal, então, né, se tiver precisar fazer essa modelagem dos circuitos térmicos equivalentes, a gente pode usar esse modelo da resistência da aleta, e no caso aqui, né, aqui já representa a resistência térmica da superfície aletada, né? Muito bem. Só que aqui, ó, agora tem uma particularidade. Neste caso aqui, ó, nós estamos considerando que a aleta ela é um material único, né? Por exemplo, ela pode ter sido soldada, né? Ela foi soldada ou até usinada, né? É difícil, né, usinar. Ela tem, né? Inclusive, eu tenho aqui uma superfície aletada usinada. Deixa eu ver aqui. Ah, não, deixa eu estar lá no fundo, não dá. Vou ter que fazer uma bagunça para tirar aqui. É que eu tenho uma carcassinha do motorzinho ali que foi usinado, e ela é exatamente isso, né? Uma superfície aletada que foi usinada. Mas não é comum, né? Isso é um experimento, uma coisa mais específica, né? De modo geral, então, assim, na indústria, né, o que é viável? Como é que é viável economicamente estender a superfície de um tubo, né? Colocando anéis sob pressão, ou chapas, né? Aqueles tubos atravessam chapas sob pressão. Então existe ou seja, não existe solda, existe um contato, né? Sob pressão, mas é um contato. Então existe uma resistência de contato. E na maioria das situações de superfícies aletadas, né, muitas situações existem uma resistência de contato, né, entre a base e a aleta, certo? Que é isso aqui, ó, esse modelamento que está mostrado aí, ó. Então existe, ou às vezes pode ser uma brasagem, né? Porque vocês não fizeram, estão fazendo soldagem, né? Ou já fizeram, ou não fizeram ainda. Lá em soldagem, vocês vão ver o quê? Que existem, nos processos de união de materiais, existe a solda, que a solda é quando você une dois materiais, e o material de adição que une elas é o do mesmo material de base. Então, ao final, tu vai ter um único material, né? Porque é o mesmo material. Só que existe um outro processo de união, que é a brasagem, né? O que é a brasagem? É quando a união desses materiais, o material de base, ele é um outro material, que não é o mesmo da base, né? Por exemplo, né, a brasagem de tubo de cobre, né? O pessoal usa estanho, né? Coloca lá uma luva de cobre, tem o tubo de cobre, e a gente aquece com maçarico e coloca estanho aqui, né? O estanho derrete e preenche todo aquele espaço que existe ali, uma espécie de uma solda, né? Que as pessoas chamam, é uma brasagem, né? E muitas dessas uniões, essa brasagem, ela pode ser considerada como uma resistência de contato também, né? E aí, então, essa resistência de contato, ela pode ser vista, né? Ela pode modelar diferentes formas de união, né? Por exemplo, um chip de computador e um cooler, aquele bloco de alumínio aletado, né? Em geral, entre esses dois tem uma pasta térmica, né? Uma pasta para favorecer o fluxo de calor. Só que essa pasta ela também implica em alguma resistência térmica, certo? Então, essa pasta térmica, o material de brasagem é uma resistência de contato, ou o próprio, como eu falei, material com uma certa pressão, né, sem nenhum material intermediário, só com uma pressão. Tudo isso pode ser modelado como uma resistência térmica de contato, certo? E essa resistência térmica de contato ela só pode ser determinada de forma experimental, no laboratório, né? Então a gente
faz a montagem, impõe um fluxo de calor ali, que é conhecido, e aí é possível saber qual é que é a resistência dela ali, né? Certo? Então é isso que está modelando. Então veja que no modelamento aqui, ó, da superfície aletada, agora surgiu mais uma resistência, ó. Nesse lado dessa perna do circuito aqui, ó, que tem a aleta, em série com a resistência térmica da aleta, tem a resistência térmica de contato. E aí, em paralelo aqui, continua a área da base, sem aleta, né, que ali não mexe nada, né? Certo? Mas então, se a gente for considerar, né, nessa superfície aí como modelar a resistência, então tem que ficar ligado nessa forma aqui, né, de modelamento. Certo? Bom, então no fim das contas, a resistência térmica, né, dessa nova superfície pode ser computada, né, conforme esse modelinho aqui, e aí o desempenho, né, a eficiência de toda a superfície aletada, ela vai ficar nesse formato aqui, né, onde vai ter essa constante C1, que é todo esse bagulhinho aqui, que está aqui embaixo, aqui, né, para a simplificação da equação, tudo isso daqui foi substituído pelo C1, né? Mas veja então que a resistência térmica de contato ela está aqui, ó, né? Está dentro deste C1 aí, né? E aqui tem uma observação, né? Uma observação que tem lá no livro, ó. Na fabricação, deve-se tomar o cuidado para garantir que a resistência térmica de contato seja muito menor do que a resistência térmica da própria aleta. Por que isso, pessoal? Porque senão simplesmente você mata a aleta, né? Você mata a aleta. Se a resistência térmica de contato for maior do que a aleta não serve para nada mais, né? Certo? Então, por isso que é importante essa observação, né? Se aquele contato, né, por pressão não for suficiente, né, para reduzir essa resistência, então vai ter que fazer uma abrasagem, algum tipo de coisa ali, para que seja, de fato, essa resistência menor do que a resistência da própria letra, senão não adianta colocar a letra, né? E aqui tem umas fotografias aí, ó, pra gente... Então, isso aí é o que é o mais comum. Esses tubos aqui, ó, com uma interferência... Inclusive, tá vendo que tem uma dobrazinha ali, ó. Na base da letra tem uma dobrinha, né? Certo? Então, isso quer dizer que essa letra ela foi colocada por interferência, né? Ela foi interferência mecânica, então ele acabou... Então, isso garante que tem uma pressão, né? Uma pressão mínima ali entre essas duas superfícies, e essa pressão mínima ela garante uma resistência térmica razoável ali, né? Aqui mais abaixo, ali à direita, né, tem esse tubo ovoide, né, um oval, sei lá, um ovoide ali, né? E com aletas retangulares ali, né? Mas também veja que parece ser só uma interferência ali, não existe um material de brasagem da coisa, nada disso. Então o pessoal desenvolveu um processo de fabricação aí, galera, que eles conseguem fabricar aí, né, com uma boa produtividade aí, uma boa resistência térmica, esses tubos de superfícies estendidas, né? Esses tubos aí são muito usados para superaquecedores de vapor e caldeiras, ou tem um monte de aplicação isso aí, né? E aqui, mas onde que vai esses tubos? Aqui, por exemplo, né, esse feixe aqui, né? Aqui, na verdade, é uma outra situação. Aqui se tem um feixe de tubos atravessando placas, né? Placas retangulares aí que funcionam como aletas, né? Então, superfícies estendidas são muito utilizadas na indústria, em trocadores de calor, né? Muito bem, vamos ver um exemplinho, então. Olha só. Exemplo 3.10 do livro. O cilindro
do pistão do motor de uma motocicleta, olha só, né? Veja, tinha esquecido desse exemplo também, né? Um motor de motocicleta, né? É o mais comum aí, é um motor aletado, né? Ou seja, ele não precisa de água, né? De fluido de refrigeração, que nem o motor convencional do carro, né? Que tem água lá dentro, tem uma bomba jogando água por dentro do bloco do motor para refrigerar o motor, né? Então, os motores de motocicleta, em geral, tem só letras, né? Então, é tudo fundido, né? Então, o próprio movimento da moto ali causa uma convecção forçada e refrigera, então, a parte externa do motor, impedindo com que ele sobreaqueça, né? E funda. E também temos até um veículo, um carro, que tem um motor refrigerado a ar, só com aletas. Que carro que é esse? Que não tem radiador, não precisa de água para refrigerar o motor, só ar. Que carro que é esse? É o Fusca, professor? O Fusca, exatamente. O Fusca, pessoal, é uma tecnologia muito bacana, né? Inclusive, o modelo do motor do Fusca é um modelo Porsche. É chamado de motor Porsche, porque quem que inventou ele foi o Porsche, o alemão Porsche, né? Inclusive, eu não sei se hoje é em dia isso aí, mas os primeiros Porsches, né, o carro Porsche, é motor refrigerado a ar, né? E o Fusca, ele foi uma versão popular aí do Porsche, né? Certo? Então, um motor muito versátil, uma engenharia muito bem bolada, né? Que ele é refrigerado a ar, né? Ele é o motor é muito simples, né? Tanto que até hoje o pessoal usa ele em tudo que é coisa, né? Para fazer um monte de... Tem gente que compra motor de Fusca para fazer bomba, né, de água, né? Para tirar água de barco, para... Para fazer avião. Hã? Para fazer avião. Para fazer, exato, para fazer pequenos aviões experimentais, um monte de coisa o pessoal usa o motor de Fusca, né? Moto, né? Triciclo, moto, um monte de coisa aí. Então, é muito bacana o motor de Fusca, né? Muito bem, então vamos lá. O cilindro pistão do motor de uma motocicleta é construído em liga de alumínio, né? 2024 T6, tendo uma altura H de 0,15 metros e um diâmetro externo de 50 milímetros. Sob condições típicas de operação, a superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 500 Kelvin, né? E encontra-se exposta ao ar ambiente a 300 Kelvin, com um coeficiente convectivo de 50 watts por metro quadrado de Kelvin. Aletas anulares são fundidas integralmente com o cilindro para aumentar a transferência de calor para a vizinhança. Considere 5 destas aletas, com espessuras de 6 milímetros de espessura e comprimento de 20 milímetros, e igualmente espaçadas. Qual é o aumento na taxa de transferência de calor devido ao uso das aletas? Ou seja, o que ele está pedindo, inclusive, vamos poder calcular a efetividade, né? É isso que ele está pedindo, né? Qual é o aumento da taxa de calor devido às aletas? Ou seja, então o que ele está dizendo? Ele está pedindo para a gente calcular a taxa de transferência de calor sem as aletas e depois colocando as aletas. Então nós vamos ter uma taxa depois aumentada de transferência de calor. E se dividir essa taxa de transferência de calor pela calor sem as aletas, então a razão desses dois é a efetividade. Então vamos ver ali, ó. Olha ali, ó, tem um modelo ali, ó, 5 aletas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 6 milímetros de espessura, né? Ele deu a altura total, deu o número de aletas e a espessura delas, portanto, a gente pode calcular a área da base, né? A área que não tem aleta.
certo? Só um algebrismozinho, fica fácil calcular, muito bem. E a letra tem comprimento de 20 milímetros. Considerações, condições de regime estacionário, condição unidimensional, radial, propriedades constantes, troca radiante com a vizinhança e coeficiente uniforme sobre a superfície. E ali ele deu a condutividade, né? Muito bem. Então, pessoal, basta a gente pegar ali aquela equação, né, que modela a taxa de transferência de calor de uma superfície estendida, né? Então, de novo, ó, veja que todo o que dá mais vai dar trabalho é o cálculo das áreas, né? É calcular a área, certo? Só que veja que tudo isso aqui, né, o cálculo da taxa de transferência real de transferência de calor dessa superfície estendida depende da eficiência da aleta individualmente, certo? E ele deu aqui, onde é que ele deu a eficiência da aleta? Eu acho que tem uma outra tabela, ou ele deu... tá ali, ó, ele deu, olha. A eficiência da aleta é de 0,95. O que quer dizer isso? Quer dizer que a aleta real, ela é 95% da aleta ideal, né? Então, ela se aproxima em 95% da aleta ideal. Parece uma aleta boa, né? Muito bem. Então, na verdade, pessoal, vocês observaram uma coisa aqui, que se a gente tiver em mãos a eficiência da aleta, nós não precisamos usar todo aquele modelamento lá de distribuição de temperatura, de equação diferencial. Observaram isso? Quando que eu vou usar todo aquele modelamento de equação diferencial e tal? É quando eu estiver interessado na distribuição de temperatura, né? Ou eu tiver... na verdade, sim, nós podemos calcular a eficiência da aleta usando aqueles modelos, certo? É possível, né? Então, a gente pode chegar nessa eficiência usando aqueles modelos, ou também, essa eficiência aí, ela pode ser determinada de forma experimental, como eu falei, certo? Mas veja que, alternativamente, se eu tiver esse dado de forma experimental, ou do fabricante, né, da eficiência da aleta, eu não vou precisar de todo aquele modelamento lá, certo? A menos, como eu falei, isso, que eu queira descobrir a distribuição de temperatura, certo? Que eu queira otimizar, que a gente estava falando antes, né? Eu quero otimizar, né? Qual é o comprimento da aleta infinita? Então, aí vou ter que usar todo aquele modelamento, né? Mas, se eu estiver interessado na análise de uma superfície, né, estendida, se eu, por alguma via, eu conseguir essa informação da eficiência da aleta individual, então eu não preciso fazer todo aquele modelamento lá, né? Certo? Muito bem. Então, aqui ele deu essa eficiência da aleta de 0,95, então, vejo que não tem muito segredo, né? Só ter um cuidado de calcular as áreas, né? A área da aleta, a área da base, que não tem aleta, e aí, ao cálculo da área total, a gente pode calcular, conhecendo o H de convecção e a temperatura da base, então nós podemos calcular a transferência de calor da superfície estendida, que no caso aqui, ó, substituindo tudo isso daqui, resultou em 690 watts de perda de calor. Muito bem, só que, pegando lá a informação, a área da base sem as aletas, né? Então, esse aqui, ó, então simplesmente isso, H vezes a área superficial do cilindro vezes a temperatura da base, né? O delta da base, e o adjacente, vai resultar aí, ó, numa perda de calor de 236 watts. E agora, fazendo a diferença, né? Então, a transferência de calor da área
com superfície estendida e da área da superfície sem aletas, ele vai dar aí um ganho, né? Um ganho de transferência de calor de 454 watts. Vamos calcular a efetividade? Como é que calcula a efetividade? É só dividir, né? Dividir a taxa de transferência de calor da superfície estendida pela área da base, né? Sem aleta. Então, é 690 watts dividido por 236. Ó, 2,9. Bom, maior que 2. Foi dito lá, né? Que se for menor que 2, nem se precisa colocar a letra. Ela não seria, o custo-benefício não seria interessante. Nesse caso, deu 2,9, quase 3. Então, parece que está legal, né? Ok? E acabou. Acabou. Pessoal, então, o que a gente tinha para falar hoje era sobre isso daí, sobre superfícies estendidas, que no âmbito de todo esse assunto da condução de calor, é um dos assuntos aí talvez de maior aplicação, mais importante para a gente entender e depois poder aplicar por aí. Certo? Boa dúvida aí, pessoal? Comentário? Ô, professor, Ué, lá no final, lá na resolução, aham. tem um 0,0527 lá. Aonde? Um antes, eu acho. Aqui não? Não, aí. Na segunda linha ali, área total, é igual a N, que é o número de aletas. Aqui, nessa linha, tá dizendo? Isso. Pode me explicar Tá. essa que eu não consegui achar aí o caminho. Essa área total aqui? Isso. Tá. Vamos lá. Então, o que é isso aqui, ó? Área da aleta, de uma aleta, né? Certo? Vezes N, que no caso ali o N é 5, né? Então, 5 aletas. Mas isso aqui, então, é a área da base. Então, olha só. Veja bem. Isso aqui é a área da base, tá? Área da base. Olha só. 2πr. Isso aqui é circunferência. Certo? Então, para explicar. Ó, vamos pegar aqui, ó. Porque ele falou ali, ó, área da aleta. Então, a aleta, toda essa parte estendida, certo? Então, a gente calcula a área de uma aleta, porque é uma superfície anular, depois a gente vê ali como é que é a área de uma aleta, vezes 5, vezes o N, pan, certo? Então, a área total dessa superfície estendida é a área das aletas, mais essas áreas aqui, ó, onde não tem aleta, tá vendo? E aqui, ó, tá entendendo? E, então, assim, o que ele fez? Ele pegou a circunferência só essa circunferência aqui, ó, dessa base externa, entendeu? E vezes a altura. Se não tivesse aleta, seria a circunferência vezes o H, certo? Se não tivesse as aletas, certo? Só que veja que ele fez H menos a espessura vezes N, ali, ó. Entendeu? Uhum. Então, é o H, que é a altura total, menos as alturinhas, né? Entendeu? As 5 alturinhas, as espessuras. Então, o H vezes o H menos NT é é o somatório dessas alturinhas. Ó. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E mais isso é igual a H menos N vezes T. Entendeu? Uhum. Então é isso, ó. Essa altura, né, vezes a circunferência, então é a área da base. E aí mais a área de uma aleta vezes as 5 aletas. Aí tu tem a área total, entendeu? Entendi. Então a área da superfície total é assim. E ali, ó, e a área de uma aleta. Aí tá ali, ó, né? Então porque veja, πr ao quadrado
é a área do círculo, né? Πr ao quadrado. Só que agora é uma aleta anular, certo? Ele tem a área total e você tem que descontar a área, o buraco da aleta, né? Certo? Então é πr ao quadrado, r externo, menos o πr ao quadrado desse r interno. Colocando em evidência 2π, então fica r2 ao quadrado menos r1 ao quadrado vezes 2π. Certo? Então essa é a área da aleta, né? Isso aí. Certo, pessoal? Então é isso, tá? Veja, tudo isso aqui tá lá no livro, tá? Eu só fiz um resumão aqui, né? Só fiz um resumão. Daí não vimos a parte da aleta de seção não uniforme, né? Certo? Mas tudo isso aí está lá no livro e eu vou indicar os exercícios para vocês já irem fazendo. Beleza? Então essa é a ideia aí, o esquema aí. Então a próxima aula nós vamos ver condução em regime transiente. Tudo que nós vimos agora foi regime permanente, certo? Então a gente vai dar uma olhada também no que é regime transiente. Tem umas análises interessantes ali para a gente entender também e de boa aplicação. Certo, pessoal? Era isso, então. Se ninguém mais tem dúvidas, alguma pergunta, vamos encerrar. E hoje é sexta, vamos tomar as cachaças aí. Valeu, um abraço. Valeu.